Que a graça do Senhor seja com todos, ainda em pé como estamos. Abramos nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 1. Leremos em reverência à palavra de Deus, em pé como estamos. Gálatas, capítulo 1. Leremos os versos de 1 a 5 e voltaremos à meditação dos nossos corações no verso 1. A palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 1, versos de 1 a 5. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Oremos. Deus amado, Deus bendito, abençoe a Tua palavra com poder em nossas vidas. Pedimos a ação do Teu Espírito Santo, que o Teu anjo esteja acampado ao nosso redor, trazendo liberdade, livramento, e assim, lavados no sangue do Cordeiro, possamos ser um ambiente santo para o Teu Espírito agir e atuar. Que nada em mim ou em nós possa impedir o falar do Teu Espírito. Que este seja um tempo de santificação e de salvação de almas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Os queridos podem se sentar. Quero pensar com os queridos irmãos e amigos nessa noite sobre a ressurreição de Cristo e a confiança cristã. Ao lermos Gálatas capítulo 1, verso 1, nos deparamos com várias implicações daquilo que Paulo está dizendo. Volte seus olhos a Gálatas capítulo 1 e o verso 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. Nós temos já, por algumas semanas, analisado aspectos que estão inseridos neste verso. O primeiro deles, nós vimos a convicção apostólica e a continuação que está aqui mencionada. Ele começou um dia esta jornada como apóstolo, mas agora ele escreve às igrejas da Galácia, muito tempo depois. O tempo passou, mas o apóstolo continua nesse ministério. E isto é manifestação do poder do Cristo ressurreto na vida do apóstolo. Em segundo lugar, nós vimos anteriormente a convicção apostólica e a capacitação acerca da qual o apóstolo faz inferência nesse verso. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Este é um poder divino que o capacita. Em terceiro lugar, nós vimos a convicção apostólica e a comprovação. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo de acordo com a sua vontade. Existe, de acordo com o apóstolo, esta comprovação não somente na história, mas uma comprovação na alma de que Cristo ressuscitou, vivo está, e assim ele pode escrever: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de dentre os mortos. É impossível, em minha opinião, ler essas palavras e não perceber que o apóstolo fala de uma comprovação interna, de que na alma dele este é um fato. Cristo ressuscitou. Mas hoje nós falaremos sobre um quarto aspecto, a convicção apostólica e a confiança que a ressurreição de Cristo gera na alma humana. E para isso, eu preciso que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, e o verso 11. Este será o verso da nossa meditação acerca da ressurreição de Cristo em relação à confiança apostólica. Romanos capítulo 8, verso 11.
fantástico, maravilhoso verso da palavra de Deus. E diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O apóstolo Paulo, bem como todos os demais apóstolos e discípulos de Cristo, desfrutaram desta confiança especialíssima gerada na alma através da ressurreição. Ele fala sobre o ministério apostólico como algo resultante do poder da ressurreição de Cristo, e não como nós deduziríamos por parte de homem ou por coisa alguma. Ele diz, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai. Esse sim, essa convicção, isso gera confiança na alma do apóstolo Paulo, e deve ser assim na alma de todos aqueles que professam serem seguidores, discípulos de Cristo Jesus. Ele diz, mas sim, por Jesus Cristo e por Deus Pai. A confiança desse apóstolo nessa mensagem, a confiança desse apóstolo na verdade da ressurreição de Cristo. Nessas palavras reside a confiança, que não é uma convicção natural. Não adianta tentar gerar isso naturalmente. Isso não vem da lógica humana, isso não vem da razão humana, isso é dom de Deus. Vem do Senhor para os seus filhos e filhas. É um ministério, é o mistério em ação em nós e através de nós. É de fato uma confiança extraordinariamente sobrenatural. Paulo, apóstolo, aquele que, em nome daquele que ressuscitou Cristo de dentre os mortos, existe confiança na alma, é um poder extraordinariamente sobrenatural, mas é uma experiência vivida na simplicidade da rotina, que desafia todos os cristãos com muitas tribulações, com dores indescritíveis. Abra sua capítulo 1 da vida cristã. O apóstolo Paulo fala na segunda epístola, capítulo 1 e o verso 4. Ele fala sobre o Deus que traz consolação em meio a todas as tribulações, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E depois ele diz no verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Este é o grande apóstolo que está dizendo, a vida se tornou tão pesada, o ministério tão desafiador, que até da vida nós desesperamos. Assim como eu e você passamos por momentos de desespero, e nós precisamos do poder do Cristo ressurreto, que gera confiança em nossas vidas, em momentos tão cruéis, tão desafiadores. Contudo, tenhamos a sabedoria para uma importantíssima distinção. Embora o apóstolo mesmo tenha afirmado que é por meio de muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus, de acordo com Atos 14, não são estas dores, não são estas tribulações que te dão crédito para entrar na vida eterna. Nós entraremos através delas, mas não são elas que te dão o direito de entrar na vida eterna. O que lhe garante a prerrogativa da salvação é o sangue de Cristo, são os méritos de Cristo. Ora, isto é de fundamental importância. Não faça dos seus sofrimentos o meio para alcançar a salvação. Paulo está dizendo, nós já somos salvos. E por que somos salvos? É importante que entendamos um ponto. Nós entraremos na glória através de muita tribulação. Mas lembre-se, não são as tribulações que salvam. Nós entraremos lá pelos méritos de Cristo, ainda que tenhamos que carregar em nossas mãos e em nossos corpos a evidência da batalha, da grande tribulação.
Na verdade, as tribulações e dores desta vida têm o poder de arrasar a alma, mesmo que sejam resultados da fidelidade no serviço cristão. Preste atenção no que eu estou falando. O serviço cristão, por mais fielmente que seja exercitado, as dores do ministério, elas mesmas podem arrasar a alma. Pastores arrasados, missionários arrasados, evangelistas destruídos. As dores ministeriais arrasam a vida cristã. Diáconos arrasados, crentes em Cristo arrasados, porque todos nós estamos envolvidos em serviço cristão. Todos nós, sem exceção, nessa igreja, se você foi lavado no sangue de Cristo, você está diretamente envolvido no serviço cristão, na universidade, no trabalho, na rua, em sua casa, educando os filhos, limpando os pratos, limpando o chão. Não interessa se você foi consagrado ao ministério pastoral ou ao ministério missionário, não interessa. Se você é crente em Cristo, você está engajado com um serviço cristão. E deixe-me dizer que as dores do ministério cristão são capazes de destruir a alma, ainda que resultado de um serviço fiel. Onde encontraremos então a resposta? No poder do Cristo ressurreto, que nos faz passar pelas tribulações com confiança de alma. Volte a Romanos capítulo 8, verso 11. E o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Há confiança para o cristão nesta verdade da ressurreição de Cristo. Mesmo quando nós chegamos a reconhecer como apóstolo, as tribulações que me vieram na Ásia quase me destruíram completamente. Eu espero poder ler contigo agora 1 aos Coríntios, no capítulo 1. Deixando contigo, melhor ainda, 2 aos Coríntios, no capítulo 1, verso 8 e 9. Mais uma vez. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Isso é apóstolo Paulo falando, já salvo em Cristo, missionário. Não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aqui está, o homem de Deus atribulado até o ponto de ter a alma quebrada. E no entanto, ele diz, carregávamos a sentença de morte sobre nós, para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos naquele que ressuscita de dentre os mortos. Aqui está, então, a solução para este grande dilema. É a confiança que o poder do Cristo ressurreto gera na alma de todo aquele que crê. É a pessoa bendita do Espírito Santo que em nós gera esta confiança de que os desígnios do onisciente Deus de Israel serão estabelecidos por sua onipotência em todos os tempos e lugares, por força da sua onipresença. É o Deus Trino que gera em nós esta confiança de alma. Eu repeti anteriormente e volto a falar sobre isso. Tanto a entrega de Cristo quanto a ressurreição de Cristo são atos do Deus Trino de Israel, Pai, Filho e Santo Espírito. Lembre-se sempre disso. E em Romanos capítulo 8, verso 11, nós temos exatamente a Trindade atuando na vida do crente através da ressurreição. E o apóstolo diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Se hoje você está passando por grandes tribulações, a confiança não está em qualquer outra pessoa
em qualquer outra coisa, a não ser a pessoa de Jesus Cristo e sua ressurreição de dentre os mortos, respectivamente. Em primeiro lugar, eu quero pensar sobre o privilégio indescritível. Irmãos, aqui eu confesso, eu gostaria de encerrar a mensagem. Por quê? Porque eu não tenho palavras. Não existem palavras, não existe lógica, não existe argumento, não existe aqui poesia que pudesse capturar a verdade e descrevê-la e transferi-la para a sua alma e para o seu coração. O fato do que está no capítulo 8 de Romanos, verso 11, escrito. Faltam palavras, eu não sei quantos milhares de livros de teologia precisariam ser escritos para descrever a profundidade do que está aqui afirmado. Se o Espírito daquele que de dentre os mortos voltou à vida habita em vós, esse Espírito vivificará os vossos corpos mortais todos os dias. Que glória é essa? Como que eu posso descrever isso? Vocês deveriam estar prostrados, eu também, com o rosto em terra, gritando glórias a Deus. Por quê? Se Deus é, por definição, tudo aquilo que nós acreditamos Ele seja, e Ele está dizendo em Sua santa palavra, que a terceira pessoa da Trindade está comigo todos os dias, o que mais eu preciso? O que mais você precisa? Milagres? Que milagres? Dr. Martin Lloyd Jones fala que a ressurreição é, de todos os milagres, o maior. Mas desfrutar da consequência da ressurreição, que é ter o Espírito Santo em mim, é de todos os privilégios, o mais sublime. Faltam palavras. Você consegue entender o que é ter Deus presente em sua vida todos os dias? Amanhã, quando você estiver lavando louça, quando você estiver dirigindo o carro nesse tráfego caótico, quando você estiver com as suas contas para pagar, você ter a convicção de que o Deus que trouxe Cristo de dentre os mortos, a terceira pessoa da Trindade, está comigo. Isso, irmãos, faltam palavras para descrever. Não existe como. Eu tentei de várias formas e não consigo. Ele compartilha. O texto fala sobre um Deus que compartilha, um Deus que purifica as nossas vidas para que esse compartilhar seja possível. Eu volto a esse ponto dentro de alguns instantes. O Deus que fica. Dom Pedro um dia impressionou todo mundo e disse, diga ao povo que fico. O Santo Espírito um dia decidiu ficar. Jesus disse, é necessário que eu suba para que Ele venha. O Espírito Santo um dia, na eternidade, no conselho eterno da Trindade, em perfeita harmonia, Pai, Filho e Santo Espírito, foi feita uma decisão na eternidade. O Pai decidiu enviar o Filho. O Filho decidiu vir para esse mundo. E o Santo Espírito decidiu na eternidade, o dia que a redenção estiver estabelecida, eu fico com eles. Irmãos, como entender isso? Como descrever isso? Ter Deus comigo todos os dias. Deus se humilhou, decidindo enviar seu Filho bendito. Deus Filho se humilhou, decidindo vir como servo maldito. Deus Santo Espírito se humilhou, decidindo ficar com os remidos. Um dia eu ainda quero escrever alguma coisa sobre isso. A humilhação do Santo Espírito. Por quê? Em estudos de teologia, você ouve falar muito sobre os estágios da humilhação e da exaltação de Cristo. Uns debatem que são 9 estágios, outros debatem que são 18 estágios, outros dizem que são 13, não importa. Mas eu ainda quero um dia estudar ou escrever sobre a humilhação do Santo Espírito. Deixe-me fazer uma pergunta, para ver se ela faz sentido ou não. Jesus se tornou carne, e esse foi um ato de humilhação, sim ou não? Sim, de acordo com Filipenses capítulo 2, absolutamente. O ato do Espírito Santo decidir ficar com um pecador como você,
é um ato de humilhação para Ele, sim ou não? Sim. Quando eu olho para mim mesmo, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas motivações, o quão sujo e corrupto eu sou, num momento santo, no outro momento absolutamente negando a santidade do Deus que no momento anterior eu estava confessando, eu chego a uma só conclusão: é, para o Espírito Santo, uma humilhação habitar comigo. Pense nisso. Nunca li isso num livro de teologia sistemática. Pretendo um dia contribuir nesse sentido. Espero, da maneira mais positiva possível. A presença do Espírito Santo no pecador é um mistério indescritivelmente sublime para ser descrito através de uma linguagem falha, pela natureza pecaminosa daqueles que dela fazem uso. É impossível para mim, nessa noite, tentar descrever para você, em palavras e precisamente com um corte cirúrgico, definir o que é ter o Espírito Santo em sua vida, em minha vida, mas eu não preciso me preocupar com isso. Porque isso é sobrenatural, isso é mistério. Ele há de ministrar em sua vida, não a lógica disso, mas a realidade disso. Eu não preciso entender o milagre, eu preciso apenas dele desfrutar. A presença do Espírito Santo é resultado de uma transação trinitariana estabelecida na eternidade para o benefício de seus filhos e filhas. No entanto, sem depender de seus pareceres. Um dia a Trindade decidiu que seria assim e o seu parecer, a sua opinião, não fez a menor importância. Um dia Deus Pai decidiu enviar o Filho, um dia Deus Filho decidiu vir, um dia Deus Espírito Santo concordou em ficar conosco. Isso independe de você, independe de mim. Isso é uma decisão soberana do Deus de Israel. Aceite, receba a bênção, ainda que não entenda mesmo. A presença do Espírito Santo no pecador remido só é possível pelo contínuo ato da purificação do mesmo pelo sangue de Cristo. Preste atenção nisso, olha só o que diz o verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, como que ele pode, sendo santo, habitar num pecador como eu? E a resposta? Pelo contínuo ministério de purificação de Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus Cristo não valesse a nossa salvação e não confirmasse a nossa santificação, o habitar do Espírito em minha vida seria para ele o quê? Uma impossibilidade. Ele não pode ficar com aquilo que é imundo. Ele não pode ficar com aquilo que é sujo. Hoje eu tenho uma atitude pura, amanhã um pensamento ruim. Lá se vai o Espírito. Hoje eu tenho uma palavra boa, amanhã, querendo ou não querendo, uma palavra mal, espaço, dita, e depois o Espírito Santo já está entristecido. Como que ele fica comigo? A resposta? A purificação do sangue de Cristo. Senhoras e senhores, nós somos templo do Espírito. E esse templo só será purificado pelo sangue do Cordeiro. E é o sangue do Cordeiro que habilita o Espírito a viver contigo e a viver comigo. E esse é o milagre da graça. Quando eu penso que pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo consegue tolerar habitar em mim. Mais do que isso, ele não apenas tolera habitar em mim. Esse é um privilégio indescritível que o Deus Trino de Israel concedeu aos filhos e filhas. Mas mais do que isso, é um processo indescritível. Não é somente um privilégio, é um processo. O Deus Trino que opera no pecador obediente, ele desceu, ele ressuscitou e ele escolheu ficar. Ele escolheu, ele decidiu. Isso não foi forçado sobre o Espírito. Ele aceitou os termos da redenção e ele decidiu selar-nos consigo mesmo. Este é, de todos os privilégios, o mais sublime. Ser templo do Espírito.
Quão extraordinário ter o Deus eterno habitando num vaso tão humilde quanto a alma do pecador. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É extraordinário para mim que ele decidiu, observe só, aqui é um ato da Trindade. Cristo Jesus, Deus Filho, está morto, encarnado na sepultura. Jesus se humilhou, segundo os estudos, o estágio último da humilhação de Cristo é a sepultura, como Deus encarnado. Mas o Santo Espírito, senhoras e senhores, tem que baixar a sepultura para trazê-lo de dentre os mortos. Isto é um processo extraordinário. Não somente o Pai desceu em amor ao enviar o Filho, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, não somente o Pai se humilhou, o Filho se humilhou, mas o Espírito, ao baixar a sepultura para trazer o Filho de dentre os mortos, ele também se humilha. Ele baixa, ele traz de volta a vida. E sabe de uma coisa? Ele escolheu fazer isso. Ele é soberano. Ele decidiu ressuscitar Jesus Cristo de dentre os mortos. E assim fazendo, também desceu à sepultura. De maneira direta, o Espírito Santo baixou ao estado de humilhação final do Filho de Deus, tomando parte nesse processo humilhante para a Santíssima Trindade. Vocês não acham, irmãos, que a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo foi um ato de humilhação para o Pai, assim como para o Espírito? Claro que foi. Eles são um só. Assim como o Filho foi humilhado, o Pai e o Espírito também. O cristão ter o Espírito Santo é um fato inimaginavelmente maravilhoso. Todavia, o que é para a bendita pessoa do Espírito habitar contigo? O pastor André pediu agora há pouco para que você desse um abraço em si mesmo, não foi? Eu quero... Ele é muito melhor do que eu. Eu vou complicar um pouco a coisa. Quão chato nós somos. Quão complicado nós somos. Às vezes ele diz assim, eu brinco com quem está do meu lado, estava brincando com o Daniel agora há pouco. Eu sou tão aborrecido comigo mesmo que eu não quero me abraçar. Quão chato, quão complicado, quão complexo nós somos. E se nós somos assim uns para os outros, quanto mais para o Espírito, que é perfeito. O que é para o Espírito habitar em nós? O Espírito Santo, em ficando com os santos, demonstra o amor infinito, imensurável e inquestionável do Santíssimo Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso por amor e Ele nos ama. Ele não faz isso por obrigação. Jesus não se entregou por força. Deus não enviou seu Filho por outra razão não fosse amor. O Espírito decidiu ficar por nenhuma outra razão a não ser amor completo. Ele te ama. Ele me ama. O que eles viram como Trindade em nós para nos amar dessa maneira, só a sua própria glória para explicar, para que eu e você, sendo resgatados no sangue de Cristo, pudéssemos viver para a sua glória. Porque em nós mesmos, senhoras e senhores, não há nada bom que justificasse tamanho sacrifício. Não somente o privilégio indescritível, um processo indescritível, mas também um produto indescritível. Ora, se eu tenho o privilégio de ter o Espírito em minha vida, se Ele atua em mim constantemente, assim como Ele trouxe Jesus de dentre os mortos, Ele atua em mim, é o que Romanos 8:11 diz. Qual é o produto? Qual é a consequência? E isso também é maravilhoso aos nossos olhos. O Deus Trino que investe no pecador amado. A palavra de Deus diz que Ele vivifica. A palavra do Senhor diz que em Ele vivificando, Ele conhece. Ora, não é óbvio
Ele vai vivificar você em suas áreas de fraqueza, em seus corpos mortais, porque Ele nos conhece. Ele sabe as áreas em que eu tenho virtudes, Ele sabe as áreas da minha fraqueza. Ele conhece o meu corpo, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe o que me encanta, Ele sabe o que me deprime, Ele sabe aquilo que me encoraja, Ele sabe aquilo que me destrói por dentro. Ele me conhece de todas as maneiras, de maneira perfeita. E isto gera em mim uma confiança maravilhosa de que, a despeito do que eu sou, Ele decidiu agir em mim. E isso produz uma confiança maravilhosa de que Ele me vivifica, de que Ele me conhece e de que Ele irá revelar a si mesmo a mim. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós somos objeto e endereço de mais revelação. Ele vivifica, Ele conhece a minha fraqueza, Ele conhece o meu corpo mortal, e Ele faz desse corpo o seu templo. Ele habita em mim, e assim sendo, Ele continua revelando. Extraordinário saber que estas são as consequências de ter o Espírito em nossas vidas. Desfrutar da maravilhosa comunhão. Eu quero te fazer uma pergunta. À luz disso que eu estou dizendo, qual é o maior milagre? Martin Lloyd Jones já falou, a ressurreição. Qual é o maior privilégio? Ser curado? Talvez você precise de cura essa noite. E nós não vamos minimizar isso. Nós não vamos espiritualizar isso. Nós pediremos que o Deus sobrenatural, todo-poderoso, te cure, se essa for a vontade dele. Que Ele te conceda emprego, que Ele te conceda dignidade de alma, que Ele conceda restauração em seu casamento, que Ele conceda paz para as tribulações que você está vivendo. Você talvez precise tomar uma decisão essa semana que seja do arco da velha, e você precisa de sabedoria dos altos céus. Oremos para que Deus lhe conceda tudo isso. Ele quer fazer. Romanos capítulo 8 diz o quê? Se Deus, tendo entregue ou dado o seu Filho, como Ele poderá negar as demais coisas? Se Ele já entregou o que Ele tinha de melhor, por que Ele vai negar um outro pedido qualquer? Não. Nos aproximemos do trono da graça e deixemos que a provisão de Deus abençoe as nossas vidas. Mas deixe-me fazer uma pergunta, continuar com a mesma pergunta. Ainda que a bênção que você precisa esta noite seja tão importante, existe alguma outra coisa mais importante do que sairmos daqui tendo o Santo Espírito do Deus de Israel conosco? Senhoras e senhores, esse mundo testemunha de pessoas que já receberam milagres, mas não tem o Deus de Israel em suas vidas. Jesus um dia curou alguns leprosos. Quantos deles voltaram para agradecer? Existem pessoas que recebem bênçãos, milagres. Isto não faz delas discípulos. O contrário é verdadeiro. Jesus, apontando para João Batista, diz: eis aí, nascido de mulher, o maior de todos os profetas. E sabe uma coisa? João Batista não testemunhou de um só milagre. É o que diz o texto. Ele não operou um sinal. O único sinal do maior profeta foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero fazer uma pergunta. Você está preocupado nessa noite em ter milagres? Ou ser a sua vida uma expressão de milagre constante? João Batista não operou um milagre, mas a vida dele foi um milagre. Esta é a diferença. E eu vejo uma geração de crentes, de religiosos preocupados com milagres, sem, no entanto, terem Deus. O qual é a validade disso? Sermos curados de uma doença, recebermos uma resposta essa noite e terminarmos no inferno. Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Talvez seja muito melhor uma vida sem milagres,
mas terminando na eternidade, do que uma vida cheia de sinais, marcada pelo sinal da besta. Nós precisamos repensar a bênção que nós temos hoje. Refletirmos profundamente. Eu confesso que por mais que tenha estudado, preparado, articulado, registrado, as palavras não servem. Eu sairei daqui triste porque não consigo expressar em palavras a grandeza que é ter o Santo Espírito disponível a todo aquele que crê todos os dias. Não tem palavra, pelo menos da minha parte, que consiga expressar isso. Há, todavia, uma palavra de petição a Deus para que Ele faça com que isso se torne realidade. A vida gerada pelo poder do Espírito Santo é aquela que será constante, o constante objeto de investimento divino, porque Ele ministrará constantemente, todos os dias, em nossas fraquezas, a revelação da sua glória. Como diz o texto no final, pelo seu Espírito que em nós habita. É pelo seu Espírito que esse poder se manifesta. É pelo seu Espírito que essa revelação constante acontece. E isto é glória. Isto é majestade. Ter o Rei dos Reis, representado pela terceira pessoa da Trindade, em minha vida, amanhã, segunda-feira, quando eu estiver levando a família para o trabalho, e o tráfico às 6:30 da manhã me enlouquecer, eu terei convicção de que o Espírito Santo está comigo. De que eu poderei olhar para aquela pessoa que nunca usa seta, nem para a direita, nem para a esquerda. Aliás, só é para a direita ou para a esquerda. E dizer, não importa, eu não vou me chatear com essa pessoa. Aquela pessoa que insiste em cruzar o sinal no último momento, colocando a vida dela em perigo, a minha vida em perigo, a vida de todo mundo em perigo, o caos, nervosismo, atraso, as pessoas acordam tarde, aquele caos, aquele inferno, e eu estarei consciente de que o Espírito Santo é comigo. Você vai para o seu médico essa semana, você não sabe o que te espera. Você não sabe qual é o diagnóstico, você não sabe qual é a decisão. Talvez você esteja com um documento de divórcio já sobre a mesa do advogado para ser assinado. Nós não sabemos. Mas uma coisa é certa. Na dependência de Deus, o Santo Espírito faz a diferença. Concluindo. Ao meditarmos no indescritível amor do Senhor por nós, reconheçamos o sacrifício que Deus aceitou pagar para que fôssemos salvos. Deus Pai sacrificou enviando seu Filho, Deus Filho sacrificou vindo para a nossa redenção, Deus Santo Espírito sacrificou ficando conosco e nos ajudando todos os dias. Ao meditarmos no preço pago pela Trindade bendita, para que fôssemos resgatados do pecado e da maldição da morte, agradecemos ao Pai, Filho e Santo Espírito pela generosidade em nos abençoar de maneira tão ilimitada. Não somente os remidos recebem poder para uma vida fantástica, mas eles também recebem o próprio Deus sem reservas. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo disso. Você não sai daqui somente com as bênçãos de Deus. Você sai daqui com o Deus das bênçãos. Saia daqui nessa noite não somente cantando a vitória de uma resposta atendida, maravilhosamente como seja, não deixemos de glorificar a Deus pelas respostas. Cantemos os milagres, compartilhemos as vitórias, sem dúvida alguma, mas saia daqui sabendo que existe um milagre ainda maior, que é ter o Santo Espírito todos os dias, te conduzindo aos montes da transfiguração e ao mesmo tempo aos vales da sombra da morte, e você será mantido firme pela presença desse Deus Todo-Poderoso. Você não explicará, ninguém poderá explicar como que acontecendo tudo isso com essa pessoa, ela ainda assim consegue glorificar a Deus. John Paton,
missionário escocês do século XIX, no Pacífico Sul, deixou a Escócia para pregar em algumas ilhas onde canibais existiam. 19 anos antes da chegada de John Paton naquelas ilhas, 2 missionários, ao descerem do navio, foram mortos a pauladas e foram comidos pelos canibais da região. E próximo estava o navio de onde eles haviam descido. Chegando na praia, eles foram executados. John Paton, 19 anos depois, foi para a mesma região. Um líder da igreja de John Paton na Escócia disse, um senhor chamado Dickens, procurou esse jovem missionário e disse, você vai para uma região onde eles vão te comer vivo. Desista disso. Há 19 anos atrás, 2 dos nossos foram comidos vivos. Agora você vai para esse destino também? Não, eu não quero fazer qualquer comentário além do que John Paton respondeu. E a resposta foi essa para o líder da igreja que já estava em idade avançada. A resposta, eu digo, bem com reverência, mas a resposta de John Paton foi a seguinte: Senhor, eu entendo, mas deixe-me dizer que assim como eu posso ser comido vivo pelos canibais das ilhas para onde estou indo pregar o Evangelho, é muito possível em função da sua idade avançada, que logo logo os vermes estarão te comendo igualmente. E eu espero, tanto que o Senhor quanto eu, na glória celestial, recebamos corpos glorificados de servos obedientes ao Deus vivo. John Paton. Ele seguiu para o campo missionário. Para encurtar uma longa história, ele disse, na sua biografia, chegando no campo missionário, febre, minha esposa amada morre em questão de alguns meses. Os pais dela ficam sabendo na Escócia que a filha, esposa de John Paton, havia falecido. Ambos, no impacto da notícia, morrem. Alguns meses depois, o filho, ainda bebê, no campo missionário, morre também. John Paton diz, não fosse a minha convicção na soberana graça de Deus, que opera em prol dos seus filhos e filhas, o que é justo, eu teria enlouquecido. O que me sustenta é a presença graciosa do Espírito. Isso é o que irá nos sustentar. Ao meditarmos no privilégio indescritível que é ter o Espírito Santo em nossos corpos mortais, ao considerarmos o processo indescritível envolvido em vivificar os cristãos, ao desfrutarmos do produto indescritível que é termos o poder que trouxe Jesus de dentre os mortos, atuando em nós, consideremos a exaltação recebida em Cristo. E por fim, ao meditarmos juntos nessas questões de valores incalculáveis, questionemos a nós mesmos se existe alguma coisa em nós que tem impedido o Senhor de fazer com que alcancemos o potencial máximo de nossas existências. No final das contas, o poder de Deus que trouxe Jesus de dentre os mortos está atuando em nós. Se existe alguma coisa que está impedindo o Santo Espírito de atuar em sua vida e de usá-lo para a glória dele no potencial máximo, questione-se a si mesmo, a si mesma nessa noite, o que estaria te impedindo? Se este amor e esta vida ainda não foram totalmente experimentados por alguém aqui essa noite, eu gostaria de encorajá-la a reconhecer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e experimentarem nessa noite o poder sobrenatural
que trouxe Jesus de dentre os mortos. Esse poder pode ser seu esta noite. Pense nisso. Oremos. Senhor Deus, nós te bendizemos. Pai Santo, eu peço perdão porque não tenho palavras para descrever o que é ter o Santo Espírito do Senhor conosco. Eu só peço uma coisa: que a despeito da fragilidade, da falta de sabedoria lógica, da falta de palavras, de poesia, da minha parte, eu peço que o Senhor complete em nossas vidas aquilo que é o mistério, esse mistério sublime demais para ser descrito, de ter o Teu Santo Espírito conosco. Ó Deus, as Tuas bênçãos é que verdadeiro enriquece, é o que diz a Tua palavra, e nós precisamos das Tuas bênçãos. Traz cura, traz emprego, traz esperança, traz reconciliação, reconstrua lares, reate casamentos, reconcilie corações de filhos aos pais, de pais aos filhos. Traga respostas a perguntas que estão no fundo da alma, que ninguém aqui conhece, só o Senhor. Mas acima de tudo, despede-nos dessa noite na convicção absoluta de que nós podemos desfrutar da Tua presença todos os dias. Ó Deus, sê conosco. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos louvar a Deus. Iremos. Enquanto nós cantarmos o hino, ou o cântico, que agora for entoado, as pessoas virem à frente, gostaria que você se colocasse em pé. Gostaria de desafiá-lo em 3 sentidos. O primeiro deles, que você considere a sua oferta para o Face de Missões. Não se esqueça, nós o ano passado fechamos o ano com pessoas contribuindo para missões mensalmente. A oferta não pode ser grande porque ela é mensal, mas o ano passado nós enviamos R$54 mil para missões e nós queremos enviar esse ano muito mais do que enviamos no ano passado. Então você procure os tesoureiros e fala: eu quero me comprometer com um pouquinho todo mês para nós sustentarmos missionários. Vamos se colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor há de fazer o impossível em nossas vidas. Pai querido, toma cada um de nós em Tuas mãos, e despede-nos daqui para uma semana de trabalho, de produtividade, de lutas, que enfrentemos todos os dias, ó Deus, com a convicção de que o Senhor é por nós. E até que nos encontremos, mantenha-nos guardados e amparados por Ti. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Seu Santo Espírito seja com o Seu Israel, hoje e para todo sempre. Amém.